Bom dia a todos. Esse vídeo eu quero endereçá-lo, né? Quero enviá-lo principalmente a todos os cristãos. Por isso eu não vou me deter em algumas explicações ou justificar ou evangelizar você. Primeiro, eu quero que esse vídeo seja endereçado a todos os cristãos, todos que creem na Bíblia, todos que creem em Deus, para trazer nesse momento de dificuldade, nesse momento de coronavírus, nesse momento de tudo que está acontecendo, uma direção. Então, trazer à nossa memória algo muito importante. E nessa manhã, agora em que eu estou gravando, é manhã, é cedo, eu quero trazer para você a oração que nós precisamos fazer, a oração que Jesus nos ensinou, por se tratar em um momento em que talvez muitos não saibam nem o que orar, nem como falar. Talvez muitos já tenham sido tomados pelo pavor, pelo medo, por tudo que está acontecendo. Então eu trago aqui a memória, a oração do Pai Nosso, e eu quero explicá-la passo a passo por que ela é importante para nós que cremos em Deus. Volto a dizer, nós os cristãos, você que crê em Deus, então pode estar fazendo isso na sua casa, com a sua família, e com certeza trará um efeito espiritual positivo para curar, para retardar, para acabar com esse mal que está sobre as nações. Então Jesus em Mateus 6,9 ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, e ela começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro passo dessa oração, Jesus está ensinando que aquele que ora ela precisa crer que Deus é nosso Pai e Ele está nos céus e o nome dele é santo. Então nós reconhecemos esse é o momento em que nós nos dirigimos a Ele, reconhecendo quem Ele é nosso Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa parte de que venha o reino e a vontade de Deus seja feita, explica aquela questão, por que Deus não vem e não resolve tudo? Por quê? Porque aqui é a nossa morada, aqui é o lugar que Ele entregou para nós, os homens, e nos deu autonomia sobre este lugar. Mas Jesus nos ensina como pedir essa ajuda a Deus para que Ele venha então e comece a intervir no nosso estilo de vida. Então, a primeira reconhecemos quem Ele é, o nosso Pai. Depois nós convidamos Ele para vir com tudo que Ele é e tudo que Ele tem. E não só o reino dele, não só a forma como Ele faz as coisas, mas nós entregamos que a vontade dele seja feita. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui também nós mostramos confiança de que Ele é a fonte da provisão da nossa vida. Então Jesus diversas vezes vai ensinar sobre nós não sermos apegados ao dinheiro, às posses, né? E como nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos, a vida que nós temos, o fôlego de vida que nós temos, vem de Deus. Então essa parte da oração é justamente isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós estamos colocando na mão dele essa confiança de que ele é a provisão. Ele não vai nos deixar passar nenhuma necessidade. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Então, a questão do pecado é como eu falei lá no início, porque que Deus não vem e não resolve tudo. Isso eu estou falando dentro da fé cristã, tá bem? Se você não é cristão, se você não acredita nisso, isso não vai servir para você. Mas para nós os cristãos, Deus então entrega para nós toda essa habitação, essa terra, e nos dá autonomia. E o pecado é justamente quando nós fazemos o mal para outras pessoas. Seja lá aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida que fere uma outra pessoa. Porque Deus ama os seus filhos e as suas filhas. Então, quando nós pecamos é porque a nossa ação está ferindo outras pessoas ou a nós mesmos. Então, quando nós pecamos, quando nós temos inimigos,
essa parte da oração nos ensina que nós queremos o perdão de Deus. Jesus está dizendo que nós não podemos ser hipócritas, né? Dizendo, Deus me perdoa, eu não perdoo aquele lá, mas me perdoa. Então também é um momento de perdoar, também é um momento de liberar as pessoas, dizer, olha, diante de situações como essa que nós estamos vivendo de caos, nós vimos que reter não faz a menor diferença, né? Então, por isso Jesus está nos ensinando, perdoa, cara, perdoa porque o Pai te perdoa. Não é uma questão de condicionamento, mas é uma questão de posicionamento. Nós nos chegamos a Deus para que Ele faça pelos filhos, aqueles filhos que se tornam semelhantes a Ele. Não podemos ser hipócritas, né, de pedir que Deus faça por nós aquilo que nós não estamos dispostos a fazer pelos outros. E não nos deixe cair em tentação. Então Deus, como nós o convidamos para vir, como nós o convidamos, né, para ser parte da nossa vida, na nossa oração, nós estamos entregando toda a confiança a Ele, que o reino dele venha. Quando o reino dele vem, então Ele, instaurando o seu reino, todo o mal, né, tem que se submeter, é subjugado por Ele. Diversos textos na Bíblia falam sobre isso. Quando Jesus chega em um determinado lugar, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão com algum espírito imundo, endemoniadas, elas são libertas, são curadas, porque o reino do Senhor chegando, as coisas mudam. Então, mas livra-nos do mal. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós aí estamos pedindo, Senhor, livra-nos do mal. E no nosso momento agora nós estamos querendo que o Senhor venha, Senhor, mas livra-nos desse vírus, livra-nos de toda a opressão da morte, livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós reconhecemos que Deus, Ele é muito, infinitamente mais poderoso. Então, orar a oração do Pai Nosso traz exatamente os elementos que nós precisamos para falar a Deus. E Jesus, quando Ele ensina essa oração, Ele diz, em vez de nós orarmos orações com vãs repetições, né? E no momento da nossa dor, nós acabamos com os ais, né? Nós precisamos orar. Mas não podemos orar essa oração também como uma oração de curanderismo, uma oração só no aspecto de religiosidade. Nós precisamos orar ela entendendo, né? Quando cada frase, aqui eu separei as frases, deu 7 tópicos, né, importantes, esses 7 pedaços, né, da oração do Pai Nosso, cada um tem um significado bem profundo para nós, os cristãos, que cremos em Deus. Essa noite tive um sonho, e o que me levou a vir aqui fazer esse vídeo, e Deus falou ao meu coração. Eu estava na beira de um rio muito, muito forte, e eu comecei a atravessar esse rio. E eu atravessei esse rio de joelhos, por sobre as águas. E conforme eu ia entrando nesse rio, no meu sonho eu lembrava que Jesus tinha caminhado sobre as águas. Então, eu atravessei ele do outro lado, e do outro lado tinha alguns cristãos. E eu lembro que um deles, que é o meu filho, disse, olha, o pai atravessou o rio de joelhos sobre as águas. E o outro meio que expressou uma dúvida, né? Um sorriso, tipo, o rio tá raso, coisa assim. E ele falou, não, ele atravessou de joelhos. E esse rio, que aqui na nossa região tem esse rio, ele tem mais de 8 metros de fundura. E logo depois eu acordei e eu comecei então a discernir aquilo que estava acontecendo, aquilo que eu creio que Deus estava colocando no meu coração. Nós vamos atravessar sobre as águas, sim, sempre que nós confiarmos em Deus. E é interessante o fato de eu ter atravessado de joelhos, né? Depois eu vim a entender que é justamente essa oração. Nós dobrarmos os nossos joelhos, nós orarmos e nós colocarmos diante de Deus exatamente cada um desses tópicos do Pai Nosso que estão aqui e poder estar colocando a nossa confiança em Deus.
não de uma maneira religiosa, não de uma maneira de crendice, mas exatamente como quando a gente chama um socorro, né? Quando aqui, por exemplo, a gente tem a polícia, a gente tem outros, a gente chama e quando vê esse socorro vindo, a gente tem certeza. Agora eu estou seguro. Então essa oração, esse posicionamento é justamente isso. É você fazer a oração e ter certeza que o reino de Deus vindo sobre a tua casa, sobre a tua cidade, sobre o nosso estado e as nações, nós estaremos seguros. Eu creio nisso. Concluo dizendo, esse vídeo eu fiz para os cristãos. Você que não é cristão, você também pode fazer essa oração nos mesmos termos. Ela não é de propriedade de ninguém, ela é de todos os filhos de Deus. E que você possa fazer isso com entendimento, que a nossa oração não são palavras repetidas simplesmente para contar que nós falamos com Deus. Não, elas são palavras que devem vir do nosso coração, sinceramente, esse modelo que Jesus nos deixou, para dizermos que realmente nós cremos que Deus é nosso Pai, que Ele é soberano, que Ele é soberano sobre a terra e que Ele pode vir perdoar nossos pecados, sarar nossa terra, curar as pessoas, acabar com esse vírus e trazer esperança sobre toda a humanidade. Nós cremos nisso. A Bíblia está cheia de relatos como esse. Como falei, algumas vezes Jesus entrou no meio de um tanque, né, de um lugar cheio de leprosos. Naquele momento da história, leproso era pior, né, do que o coronavírus, né, pior ou equivalente, né, por não ter cura, por ser uma doença terrível. E Jesus entrou. E uma coisa que você pode observar na Bíblia é que Jesus entrou e aquele que mostrou a sua fé, aquele que requereu, né, a ajuda, Jesus o ajudou, Jesus o curou e foi embora. Talvez muitos ficaram ali ainda com lepra. Você pode perguntar, por que não foi lá, não curou todo mundo? Não é esse o propósito dentro da fé cristã, que Deus vem e invada, senão Ele quebra um princípio básico que Ele nos dá, a ordem, a direção de governar sobre essa terra, de liderar sobre essa terra, de ser a nossa casa. Então Ele nos deu autonomia e nós precisamos nos posicionar. Dentro dessa autonomia Ele diz, se vocês me chamarem, né, se vocês me buscarem, então eu vou vir e eu vou ser parte disso. É como um filho que sai da casa do pai, vai morar num outro lugar e não convida o pai para ir lá. Se o pai chega, o pai não pode dar nenhuma opinião sobre nada, o pai vai ficar, ele continua sendo pai, talvez ele possa até ajudar, talvez ele até tenha mais poder econômico para ajudar, mas ele vai acabar se afastando porque não tem autorização. Então vamos dar essa autorização a Deus, vamos crer, isso vai passar, nós vamos passar esse rio de joelhos e não vamos afundar, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Um abraço a todos.